Boa noite a todos. Cada um de vocês, sejam muito bem-vindos à casa do nosso bom Deus e Pai nesta noite, neste momento de culto, onde nos reunimos como família de Deus para louvar e engrandecer o seu santo nome. Esta noite queremos meditar no tema Pequena Fé, mas Grande Deus. Este é o tema da leitura a partir do Evangelho para hoje. Nós veremos como o poder está em Deus e não na nossa fé, que por vezes é tão pequena e pode vacilar. Mas a palavra, a promessa de Deus permanece sempre, e essa é poderosa. Por meio da sua palavra, Deus nos congrega aqui nesta noite, e assim Ele quer nos abençoar. Nós queremos ficar de pé, aqueles que puderem, para iniciarmos invocando o nome do nosso santo Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podeis sentar. Nós cantamos o primeiro hino do Louvai ao Senhor, hino 121. As palavras desse hino nos mostram quão pecadores nós somos, o quão nós não seguimos de acordo com a lei e a santa vontade de Deus. Por isso nós merecemos o castigo e a ira de Deus sobre nós. No entanto, Deus agiu ao nosso favor e enviou Cristo, aquele que pagou a lei em nosso lugar. E assim nós temos o perdão dos pecados. É isso que também vai expressar o salmista no Salmo 116 dessa noite, qual nós queremos usar ele também para esse momento de confissão e perdão de pecados. Na primeira parte, o salmista expressa a sua condição pecadora diante de Deus. E em sequência ele vai louvar a Deus, porque Deus é fiel e misericordioso. Convido a que nós fiquemos de pé, aqueles que puderem. Nós confessamos diante de Deus a nossa condição e também os nossos pecados, conforme as palavras do Salmo e a confissão que temos. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim.
e eu fiquei aflito e apavorado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas, vendo-me sinceramente. Suplico-te mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto, é essa a vossa sincera confissão? Que vos arrependeis verdadeiramente dos vossos pecados e que credes em Jesus Cristo? Que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus e Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude da confissão que vocês acabaram de fazer, eu vos anuncio a graça de Deus e da parte e por ordem de Cristo Jesus. Perdoo todos os vossos pecados. Faço isso em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós concluímos o Salmo em louvor a Deus, porque Ele é fiel, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. Meu ser inteiro, continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Senhor Jesus Cristo, nossa ajuda e defesa em todas as necessidades, continua a preservar tua igreja em segurança, governando-a pela tua bondade e abençoando-a com tua paz. Pois tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, podem assentar. Nós cantamos o próximo hino, Deus está aqui.
Queremos ouvir as leituras bíblicas para esta noite. Primeiro texto do Antigo Testamento, conforme escreve o profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4 a 10. Nos encontramos na página 487 do Antigo Testamento, das Bíblias da nossa congregação. Isaías 50, 4 a 10. O sofrimento e a fidelidade do servo de Deus. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados todas as manhãs. Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento, e eu não me revoltei, nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão, serão como um vestido que as traças destruíram. Escutem, vocês que temem o Senhor, e obedeçam às ordens do seu servo. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor. Ponham a sua esperança no seu Deus. Tiago 3, 1 até o versículo 12. Dominar a língua. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro do que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é. Empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. E é isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno, mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Até aqui a leitura. Obrigado, Daiane. Nós queremos ouvir também a leitura do Santo Evangelho deste dia, conforme registrado em Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 29. Reverência às palavras do Evangelho, aqueles que puderem ficar de pé. Marcos, capítulo 9, versículo
14 a 29. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão, e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo, mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Até aqui o texto do Santo Evangelho. Podeis sentar? Nós cantamos o próximo hino. Prepara o momento da mensagem.
Senhor e Salvador. Amém. Podei-vos assentar. Meus irmãos, o texto do Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ler, ele nos coloca dentro de um importante momento do ministério de Jesus Cristo. Se nós olhamos alguns versículos antes, do versículo 14, nós veremos Marcos relatando Jesus descendo do Monte da Transfiguração. A Transfiguração de Jesus é um evento muito marcante no seu ministério, onde ele vai ao monte e ali ele é transfigurado ao lado de Elias, Moisés e 3 discípulos. E então Jesus desce do monte, porque lá era bom, mas não dava para ficar só lá. Jesus tinha que descer e ir agora até a cruz também. Jesus desce e diante dele parece se armar uma confusão, um caos. Uma multidão agitada, uma numerosa multidão, diz o texto, corre em direção a Jesus quando o avista de longe. Seus discípulos estavam também ali, discutiam com os mestres da lei, diz o texto. E no meio disso tudo, dessa discussão, pela multidão, pelos discípulos, pelos mestres da lei, tudo aquilo, Jesus questiona sobre o que eles discutiam. E talvez nós esperássemos uma resposta, talvez fosse pelo sábado, ou por isso, ou por aquilo que eles discutiam, mas o que se ouve, na verdade, é um pedido de ajuda. É o que vem na sequência. O texto relata um pai que, com talvez poucas esperanças, ele coloca o seu filho diante de Jesus, diante do Mestre, já que os discípulos do Mestre, os discípulos de Jesus, não haviam obtido sucesso em tentar ajudar aquele homem em curar aquele menino. Acontece que aquele pobre menino sofria desde a infância, estando ele dominado por um espírito mau, dominado por um demônio. Um demônio surdo e mudo, diz o texto. E este atentava de uma forma muito violenta. 2 versículos descrevem como era essa possessão dentro daquele menino. Diz assim que sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão, ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Muitas vezes o espírito joga no fogo e também na água, para tentar matar. Essa é a descrição a respeito da condição, da situação em que vivia aquela criança, aquele menino do texto. Os irmãos, imaginem um pouco, tentem se colocar no lugar daquele pai. O quanto aquele pai ansiava e esperava que o seu filho fosse curado, que o seu filho fosse libertado de tudo aquilo. Que seu filho pudesse viver uma vida comum, uma vida sadia, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele vivesse sem o mal atuando em sua vida, privando de sua liberdade. O quanto aquele pai lamentava pela condição em que o seu filho se encontrava. O quanto aquele pai desejava que o seu filho fosse salvo e vivesse uma vida plena. Eu creio que muitas vezes Deus também olha para nós como aquele pai. Quantas e quantas vezes, ou todas as vezes, Deus deseja a liberdade dos seus filhos, que nós sejamos libertos do mal, do pecado, do diabo. O quanto que Deus se entristece com a condição humana pecadora em que nós nos colocamos por causa da desobediência, por causa do nosso pecado, da nossa incredulidade, da nossa falta de confiança, falta de fé em Deus. Pelo nosso pecado, nós nos distanciamos de Deus e do seu caminho.
nós rejeitamos a sua lei, rejeitamos a sua santa vontade, de modo que aquilo que nós fazemos sem Deus, isso tudo é carregado de pecado, de maldade, nada disso é bom. E para nós termos certeza disso, não basta a gente ir muito longe. É só a gente passar algumas páginas da Bíblia e nós vamos chegar no texto de Tiago, que nós também ouvimos. O apóstolo descreve sobre o mal que nós somos capazes de cometer. E ali ele está falando basicamente de uma coisinha só, daquilo que a nossa língua, que a nossa boca é capaz de fazer. Algo tão pequeno, mas que pode causar um mal tão grande. Por meio daquilo que nós falamos, que nós fazemos, aquilo que nós desejamos às outras pessoas, nós desejamos o mal sobre o nosso semelhante, criando confusão, desordem, fofoca. Tudo isso é pecado, diz a Escritura. E pecado é condenado por Deus. Não é brincadeira, é coisa séria aquilo que nós falamos e fazemos. Nós somos exortados pelo apóstolo, por Deus, a usar a língua de forma boa, para aquilo que ela foi criada para fazer. Usemos a nossa língua, a nossa boca para louvar a Deus, bendizer o seu nome, para falar palavras boas ao nosso semelhante, para abençoar as pessoas, fazer o bem, guiados pelo Espírito Santo de Deus, conforme assim Ele quer fazer. Pois bem, se nós olhamos e podemos pensar assim, que o problema está na língua, nas palavras, e causam tanto mal, então talvez o melhor a se fazer seja ficar calado, ser mudo, ou não. E agora nós voltamos ao texto do Evangelho e nós vemos que o mudo da história é um demônio. É aquele espírito mau que dominava a vida de uma criança. E mesmo que esse espírito não pudesse falar, como outros demônios falaram já no texto de Marcos, em capítulos anteriores, como por exemplo em Marcos 5, Jesus também se depara com uma situação de um endemoniado, e o espírito mau diante de Jesus confessa estar diante do Filho de Deus. Ou em outro momento, o espírito reconhece que Jesus é o santo enviado por Deus ao mundo. Mas esse espírito, mesmo que mudo, sem falar, naquilo em que ele reage diante da presença de Jesus, ele reconhece estar na presença do Deus encarnado. E ele se repulsa, ele se agita, pois ele teme o juízo de Deus, ele teme o poder de Cristo. Interessante nós olharmos para uma coisa. Jesus ele não questiona ao Espírito a respeito do que ele poderia dizer a respeito dele mesmo, de Jesus. Mas a acusação que Jesus faz no texto do Evangelho é para as pessoas que estavam ao seu redor, para aquela multidão, os mestres da lei, os discípulos, todas as pessoas que estavam ali. Jesus questiona a incredulidade daquelas pessoas. Ele questiona a dúvida que elas tinham. Jesus questiona a falta de fé, ou o quão pequena era a fé daquelas pessoas. No entanto, de modo que o poder está na palavra poderosa de Jesus e não na pequena fé, Cristo ele ordena que então trouxessem o menino até ele. E aí nós damos seguimento à história. Estando ali então agora Jesus e aquele menino possesso por um demônio, um diante do outro, naquela situação, o pai do menino se coloca
como alguém que nada mais podia fazer senão clamar pela misericórdia de Cristo. Pediu a Jesus, aquele único que tem o poder de libertar, que se assim pudesse, fizesse então. Esse é o pedido daquele pai. O pai não confiou em sua capacidade, mas ele pediu a Jesus que, se pudesse ajudar, fizesse. Cristo, com compaixão, ele olha para aquele pai, ele responde: tudo é possível para quem tem fé. E então o pai, talvez com lágrimas nos olhos, diante daquela situação, ele não olhou para a sua pequena fé, mas para o centro, para o objeto da fé que ele possui. Ele olhou para Jesus, estava ali na sua frente, aquele que estava diante dele, e assim pediu que Jesus o fizesse ter mais fé, que Jesus fortalecesse a sua fé. Afinal de contas, é dele mesmo, de Cristo, que jorra a nossa fé. Do princípio ao fim, ele é o centro da nossa fé, o centro das nossas vidas. Ele é tudo aquilo que nós necessitamos. Se há algo em que podemos buscar ou agarrar, é em Cristo Jesus. E mais uma vez, o poder não esteve e não está na pequena, na vacilante fé. Por vezes, nossa fé ela é tão pequena, nos coloca em dúvida. Mas o poder não está na fé, mas sim em Cristo, a quem essa fé se agarra. A Ele quem faz tudo por nós. Assim é com a fé daquele pai, assim é com a nossa fé. Mas, como eu disse, mesmo que pequena ou vacilante, a fé deve estar firmada em Cristo Jesus. E a esse pertence todo o poder para fazer tudo aquilo que para nós parece impossível. A fé não é a mão ou o poder de fazer algo, mas é aquela que recebe todas as coisas e todas as bênçãos de Deus. É a fé, é o que recebemos a promessa de Deus. Recebemos a salvação por meio da fé. Pela fé nós somos recebidos e aceitos por Deus, pois esta fé está firmada em Cristo. Sem Ele, a fé não existe. Pois como pode algo existir se não há em que se firmar? Se não há Cristo, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, a nossa esperança não vale de nada, diz o apóstolo Paulo em Coríntios. A nossa fé deve estar firmada e centrada em Cristo. Essa é a verdade. E diferente do que se ouve muitas vezes a respeito desse texto, em diferentes interpretações, onde o foco deste evangelho é lançado sobre a falta de fé do homem, nós olhamos para ele como alguém que, diante da sua pequenez, diante da sua humildade, ele reconhece que a sua fé é pequena e ela não podia fazer grande coisa. Ela ainda o levou a olhar para o quão grande e poderoso é Cristo, de como Cristo não apenas expulsou o demônio do Filho, mas também amparou o Pai. No primeiro momento nós olhamos aqui e vemos o milagre de Jesus em curar aquela criança. Mas na verdade o texto nos mostra dois grandes milagres. Nós vemos Jesus expulsando aquele demônio. Então ele está trazendo de volta a criação, dando ordem às coisas da sua criação. Está restaurando a sua criação. Jesus dá vida plena àquele menino.
expulsando o demônio e deixando como morto, as pessoas diziam, e Jesus estende a sua mão e coloca a vida plena sobre aquela criança e a faz viver de fato. E num segundo milagre, também daquele pai, que na sua falta de fé, ou na sua pequena fé, Cristo coloca um milagre, ele faz um milagre, restaurando a relação do ser humano com Deus, por meio de Cristo. O ser humano caído, descrente, desobediente, por causa da fé colocada em nosso coração, é restabelecido a relação da humanidade com Deus por meio de Cristo. Meus irmãos, são milagres como esses que nós presenciamos e nós vivemos em nossas vidas também. O nosso Pai de amor intercedeu por nós quando estávamos em condição de inimigos de Deus, debaixo do poder do diabo, de todo mal. O Pai nos trouxe a vida, tal como fez com aquele filho. Isso ele fez por meio da obra de Cristo na cruz, que também intercede por nós. Quando na obra de Cristo na cruz, ela é colocada também em nós, por meio da união no batismo. Ali Deus nos resgata das garras do diabo, Ele expulsa e nos traz para a sua luz, colocando vida eterna sobre nós. É assim que Deus faz, continuará fazendo. Ele fez isso com cada um de nós quando fomos batizados. Um milagre também acontece quando, por meio da comunhão com Cristo, a comunhão na Santa Ceia de Cristo, nós somos fortalecidos em nossa fé, porque nós ali nos alimentamos de Jesus. Seu corpo, seu sangue são dados a nós para comermos e bebermos, e então sermos unidos com o corpo de Cristo, recebendo os méritos da sua salvação. Um milagre acontece nesse momento quando temos a nossa fé nutrida pela palavra de Cristo que vem a nós, na leitura da palavra, na proclamação do perdão de pecados sobre nós, na proclamação, na pregação do Evangelho de Cristo. Um milagre acontece quando somos fortalecidos e a nossa pequena fé, a nossa vacilante fé, ela se torna mais firme, a ponto que não somos mais surdos, não somos mais mudos espiritualmente. Mas nós ouvimos o Evangelho e com nossas bocas nós podemos confessar a nossa fé no Deus triuno, no Deus verdadeiro. Nós ouvimos o Evangelho e também falamos. É isso que Deus diz a nós. E mais uma vez, isso não por nós mesmos. Pois nos diz a Escritura, nos diz a palavra de Deus que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E também quando, lá naquela ocasião em que Jesus pergunta a seus discípulos quem ele é, e então Pedro, tomando a palavra, ele responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz: isso não foi nem carne, nem sangue humano que revelou a ti, mas o Pai. Deus revelou essa confissão de fé, colocando-a no coração de Pedro, colocando-a no coração de cada um de nós, de modo que nós podemos dizer: Cristo é o meu Salvador e o meu Libertador. É isto que o Espírito Santo faz em nossas vidas, à medida em que ouvimos o Evangelho e confessamos a nossa fé nesse Deus de amor. É assim que nós rogamos a Deus para que as palavras que saem das nossas línguas, por meio das nossas bocas, não sejam de maldição para causarem mal, mas que elas
louvem o nome de Deus, que elas professem a fé nesse Deus em quem nós cremos. O Deus verdadeiro, que estende o chamado do Evangelho a todas as pessoas. Que as nossas palavras sejam palavras de vida e não de morte. Palavras de salvação e não de juízo. Palavras de perdão e não de condenação. Jesus, ao fim do Evangelho, ele fala com seus discípulos sobre a necessidade da oração com eles. Orar também é algo que alimenta e fortalece a fé. É uma forma como nós confessamos aquilo que nós cremos. De que mesmo sendo pecadores, Deus ouve a nossa oração por causa de Cristo. Nós estamos confessando a nossa fé quando nós oramos. Faz parte do nosso culto diário orarmos em nossas casas, em nossos lares. Faz parte do culto público, como esse momento de agora, que nós também oremos a Deus. A liturgia do nosso culto é uma constante oração, onde nós oramos a Deus e ali confessamos aquilo que nós cremos. Nós iniciamos e oramos este culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que me remiu a mim no batismo, me trouxe a salvação. Todo o culto, toda essa oração, ela revela quem Deus é. A liturgia é a oração do povo de Deus, reunido em culto. Tal como nas orações que nós fazemos, nos hinos que nós cantamos e proclamamos quem é o Deus a quem nós louvamos com os hinos. É na fé que nós confessamos. E por isso agora eu quero convidar a vocês a ficarem de pé. Então vamos confessar a fé nesse nosso Deus triuno, por meio das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podei-vos assentar? Que Deus abençoe, guarde, preserve a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Nós queremos cantar o próximo hino. Neste momento também podemos fazer as nossas ofertas diante de Deus. Nós cantamos e aqueles que se prepararam poderão fazer neste momento.
Momento de oração da igreja. Nós queremos primeiro lembrar os aniversariantes de nossa congregação nesta última semana, conforme temos na projeção. No dia 9, lembramos da Daniela Bauer, Regiane Hesch, Vanessa Sonten. No dia 10, o Maurício. Dia 11, o Pedro. Pode passar. No dia 12, a Helenir. Também o Felipe. Dia 14, a Leoni. E no dia 15, amanhã, o Guilherme Henrique Ziltsk Henk. Isto. Esses são os nossos aniversariantes. Por vezes eu não me arrisco em dizer o sobrenome para não errar. Está certo. São esses os nossos irmãos que completam mais um ano de vida. Temos aqui em nosso caderno também um pedido de oração. Nós queremos orar, intercedendo a Deus pela vida do Alan Brown Pereira. Ele está enfermo, encontra-se com câncer no cérebro. Ele é sobrinho de Lana e José. Isto, né? Nós queremos orar então também pela vida do Alan, que Deus esteja com ele neste momento, nesse tratamento contra o câncer. Convido aqueles que puderem ficar de pé. Nesse momento da oração, nós faremos oração responsiva. Então, cada vez em que eu disser, por tua misericórdia, Senhor, a congregação responde, ouve a nossa oração. Todo-Poderoso e Eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade da nossa parte, tu nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis, que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e aos demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé para que alcancemos afinal a nossa salvação eterna. Por tua misericórdia, Senhor. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente a nossa pátria, o seu povo e a todos que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Por tua misericórdia, Senhor. Entregamos aos teus cuidados as nossas escolas e pedimos-te que concedas que as nossas crianças cresçam num conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui neste mundo. Dá sabedoria, senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência aos professores e mestres, para que possam cumprir com alegria e prazer a sua vocação de educadores da justiça que provém de Cristo. Por tua misericórdia, Senhor. Bondosamente defende-nos de toda calamidade proveniente de incêndio, inundação, guerra e doenças contagiosas, da escassez e da fome, da marginalidade, do crime, do desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Cuida e faz prosperar a cada um em sua vocação. Permite que todas as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Sê o Deus das viúvas e dos órfãos e ajuda a dor dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Por tua misericórdia, Senhor.
Aceita, pois te imploramos, o nosso corpo e a nossa vida, nossos corações e nossas mentes, as ofertas que trazemos diante de ti, para o teu louvor e serviço. Por tua misericórdia, Senhor. Concede o teu Espírito Santo a todos os que participam da Santa Ceia hoje, para que recebam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, em sincero arrependimento, fé confiante, e para o enriquecimento das suas vidas gastadas em amor a ti e ao seu semelhante. Por tua misericórdia, Senhor. Louvamos o teu santo nome, ó Deus, Pai, porque tu és misericordioso e fiel na tua santa palavra e na promessa. Tu abençoaste a vida de nossos irmãos que nesta semana completaram mais um ano de vida. Pelo teu poder e a tua graça, tu os tens preservado, de forma em que podem, dia após dia, levantar-se e dar graças ao teu santo nome, porque tu os permitiste viver. Abençoa e continua guiando e capacitando cada um deles em suas famílias, em seus trabalhos e em tudo aquilo que estes desempenham. Cuida e preserva cada um deles, ser o Deus deles, e auxilia em tudo o que fazes. Que a tua graça, o teu amor e o teu poder sejam testemunhados na vida de cada uma dessas pessoas. Na certeza de que tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, também nós chegamos diante de ti por causa de Cristo e da obra de Cristo. Nós colocamos diante das tuas mãos a vida do Alan, que se encontra enfermo, está na luta contra um câncer. Nós sabemos que tu, ó Deus, não desamparas ninguém, mas está sempre ao lado. É o Deus que estende a mão aos que sofrem, aos que se encontram em males. Cuida dele, de sua família e todos aqueles que acompanham nesse difícil momento. E que se de sua vontade, Senhor, restabeleça assim a saúde dele, dando-lhe de volta a sua vida em plena saúde. Este é o nosso pedido, Senhor, que lhe fazemos, por tua misericórdia, Senhor. Como estrangeiros e peregrinos que nós somos neste mundo, ajuda-nos por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. E quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com o teu poder e recebe-nos em teu reino celestial. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e por todo sempre. Amém. Pai nosso que estás Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória minha. De forma semelhante, depois do jantar, tomou também o cálice, e tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento, no meu sangue, que é derramado por vós, para o perdão de todos os vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Podem assentar?
Meus amados irmãos, queremos neste momento fazer a distribuição da ceia do Senhor, a Santa Ceia Jesus Cristo. E para esse momento nós temos alguns cuidados com a ceia, com o corpo e o sangue de Cristo. Jesus convida que venham a eles todos os que estão cansados e sobrecarregados. E Ele lhes dará alívio, lhes dará o perdão. Isso Ele faz por meio do seu corpo e sangue. Portanto, aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados, venham à ceia do Senhor. Também, a palavra de Deus nos orienta que, arrependidos, nós venhamos a Deus confiantes de que aqui nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo, verdadeiramente. Assim nós também somos instruídos e preparados para este momento, conforme a prática de nossa igreja. Então, aqueles membros que foram instruídos e preparados e verdadeiramente se arrependem, são convidados a vir neste momento. Se você nos visita e não é membro da igreja, converse comigo ou com o pastor André após o culto, em outro momento. Nós teremos o grande prazer em instruir também, para que no futuro próximo possam participar da ceia do Senhor juntos de nós. Durante o momento da distribuição, conforme também o costume da comunidade, primeiro o meu lado direito, depois o meu lado esquerdo, nós queremos cantar 2 hinos, conforme teremos a letra na projeção. Venham, pois tudo está preparado.
puderem ficar de pé. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente e eterno Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Podeis sentar. Nós cantamos o último hino deste culto, conforme temos na projeção, hino 137. A minha fé, Senhor.